A Prefeitura lançou a maior frente de trabalho dos últimos 20 anos na nossa capital. Recupera Rio Branco. São mais de 20 equipes, cerca de 500 pessoas e 116 máquinas na pavimentação, tapa-buracos, manutenção de calçadas, meio-fio, drenagem e limpeza de mais de 440 ruas, em 40 bairros atingidos pela enchente e enxurradas dos igarapés. 30 milhões de investimentos, recursos próprios, frutos de economia desta gestão. Prefeitura de Rio Branco, produção, emprego e dignidade. O cordel é uma das mais belas manifestações da nossa cultura popular brasileira. Ele predomina no Nordeste e tem esse nome porque os poetas, nas feiras, afixavam seus livros em barbantes ou em cordéis. Estima-se que haja mais de 4.000 cordelistas no Brasil. Citamos aqui, dentre todos esses grandes poetas, Patativa do Assaré, João Cabral de Melo Neto, Cega Aderaldo, Antônio Rosa e Bionô Pereira. Fazemos um recorte aqui para Cega Aderaldo, que nasceu em 1878, em Crato, no Ceará, e se torna famoso pela sua poesia cantada e pelas suas belas rimas. E o outro recorte que fazemos é para Antônio Pinheiro Pires, conhecido como Antônio Rosa, que nasce em 1943 e com sua família vem para o Acre cortar seringa no ano de 1953. Ao chegar aqui, ainda menino, já começa a compor, né, os seus versos com suas rimas inspiradas nesses cordelistas que ele tanto leu, principalmente um Cega Aderaldo, que é a sua grande referência quanto ao cordel. Os dois cantam e contam a história do seu povo nessa linguagem informal, nessa linguagem regional, que traz a característica da sua terra, da cultura do seu povo. Bom, eu nasci no Ceará, no Arraial de Uretama. Meu nome é Antônio Rosa, mas resiste Antônio Pinheiro Pires, né? Cheguei aqui no Acre, com idade de 10 anos de idade. Fui casado, cortei minha seringa. Publiquei ainda 5 livros. Esses livros levantou o meu astral, o meu nome, né? Eu fiquei muito satisfeito e contente com isso. Tive apoio do governo, do prefeito, dos amigos. Olha, os cantos, eu cantei praticamente tem uns 10 livros que eu cantei, né? E é onde deles, em festival de música, pelo o padre Máximo, que ele era o padre da paróquia, representante da paróquia Santinês, né? Aí, querendo aproveitar a cultura do pessoal religioso, tudinho, poeta, tudo, onde eu entrei, publiquei, tem uns 10 livros, e onde fui premiado por 3 vezes em livros, quer dizer, em cantos, né? Em cantos, e bem aplaudido nos cantos que eu cantei, né? O primeiro foi
Os 20 anos de comunidade, da paróquia Santo Inês, Hélio Melo, um dos livros, foi muito aplaudido, e as Astras do Acre, e da ocupação do panorama, e da história do Acre. O livro que eu publiquei, esse livro, que era foi muito sucesso, muito bem sucedido esse livro. Todo mundo gostou desse livro. Hélio Melo sempre contava para quem era seu amigo que Mapinguari era uma fera, que corria grande perigo. O índio, para o matar, a flecha tinha que acertar no olho ou no umbigo. Aí eu contar a história de Hélio Melo. Quem foi Hélio Melo? Foi seringueiro, foi artista, tudo enquanto, né? Quer dizer, que ele defendia a natureza, quanto que fosse a terra dele, o mundo dele, né? E assim eu escrevi a história dele, e é muita história bonita, história, todas são verídicas, tudo que passou, que está escrito, foi realidade, né? E assim, o Velho Melo convivi com ele algum dia, né? Ele cantou na Santinês, próprio Santinês, ele cantava, ele tocava, eu acompanhava ele com aquele violino, né? Muito bem. Balbina Pereira da Silva trabalhou em muitos seringais, aqui no estado do Acre, juntamente com seus pais. Cortou seringa 26 anos no Catuaba, Bagaço e Desengano a partir de 40 anos atrás. Olha, gente, eu escrevi o livro dos poetas, todos os filhos do Acre, desde mulher seringueira, né? Eu achei importante, eu pegava a biografia de cada uma mulher daquelas, escrevia histórias interessantes, tudo foi de verdade acontecido. Eu me emocionei tanto em ouvir as mulheres contando o sofrimento delas, de bravura, cortar seringa, matar gacidudinho. Aí eu resolvi fazer um livro. Esse livro deu muito sucesso em todo canto, os pessoal gostaram muito, onde fala de pessoa grande e pessoa pequena. Pequena assim no nome, pessoa pobre, né? E pessoas grandes, artistas, que nem a Marina, ex-senadora, está no livro, e várias outras pessoas, né? Quando mulher ganhava neném, os vizinhos eram informados. Se fosse mulher, era 2 tiros, o homem era com 3 avisados. Se fosse outro caso acontecido de alguém que tivesse morrido, os tiros eram compassados. Conta muitas coisas interessantes que acontecido na realidade naquela época, e justamente a coisa do panorama. Panorama tinha 2 panoramas, né? Um na margem e outro do centro. E esse do centro foi onde nós se criei, por bem se dizer, né? Onde eu publiquei meus trabalhos, trabalhei tudinho, trabalhei, cortei seringa. Eu trabalhei 35 anos na escola, e dessa escola eu me aperfeiçoei, né? Vem o segundo capítulo de uma insurreição acreana para ser implantada aqui, uma pátria livre e soberana, comandada por Luiz Galvez, querendo tirar o Acre desta vez das dependências bolivianas. E tem outro livro que era a imagem da Guiana, né? Jorge do Acre, contando com quem foram as pessoas que defenderam o Acre, por exemplo, Galvez, Vaz de Castro, o Zé de Carvalho, os poetas, as pessoas, os autores, as pessoas que trabalharam para defender o Acre da Bolívia, né? Justamente houve muito sangue derramado, uma série de coisas. E eu conto aí nesses livros aí, essas histórias. O Dourado pediu para escrever a história da vida da gente, não da vida dos outros, a vida da gente, botar no TCC
tudo que a gente soubesse da vida da gente, escrever o passado, realidade, uma realidade positiva, né? Foi o que eu fiz, né? Peguei a minha história todinha, com depoimento, como eu me formei um pouco na universidade, tudinho, e justamente tem um sucesso, é a minha história. Bom, foi ótimo para mim, participei da comunidade de base e muitos eventos aconteceram, e onde fui o Padre Márcio, até o Damasci, fui na Mata Vertente, depois fui na igreja, né, a comunidade, a paróquiazinha, e continuei trabalhando e com a ajuda dos amigos, de colegas, tudo, né? Aí foi ótimo para mim e para todos, né? Primeiramente, o Padre Márcio pediu para ser monitor, visitar as colônias, aí fui coordenador geral, né? Era 3 coordenadores que tinham cada comunidade, em todos os cantos. E onde eu participei, era coordenador, visitava as comunidades de base por todo canto. Em todo canto eu participava da comunidade, onde reunião, encontrão, eu sempre participava dos encontrões, de monitor e coordenador. Amada Vertente, onde me atuei na igreja Santa Rosa. Bom, nesse festival de músicas, cantos, eu fui premiado com Melindo e com o Padre Afonso, né? Foi os cantos, teve muito aceito pela comunidade, o pessoal gostava muito, foi muito aplaudido, e até hoje ainda o pessoal me lembra dos cantos daquele tempo, né? Bom, eu como era conhecido para um artista de cântico, né? Aí o Padre Máximo me convidou para participar desse treinamento, desse festival de música no Meta, naquela época, né? E onde eu fui, levei um cavaquinhozinho, coitado, a pessoa ser quebrado. Aí eu achava que o pessoal não ia me acompanhar direito, né? Aí eu amarrei um pano no pessoal do cavaquinho para ninguém descobrir o defeito do cavaquinho, né? Cantei, fui aplaudido. E o Dom Macio participou, gostou muito desse canto, Natal Sem Libertação. E aí ele me premiou com um bonito livro Catecismo Religioso, né? Bom, esse canto de Natal Sem Libertação, eu cantei ele através dos acontecimentos acontecendo da ditadura militar, onde as igrejas evangélicas ou católicas, sei lá que fosse, não poderia abrir mão ou falar de governo nem nada. Então, todo canto, que na Nações Unidas, onde eu participava, todas as encontramos, tinham 2 policiais federais para vigiar essa pessoa ia falar. Onde o padre Máximo, o Dom Macedo foi acusado de comunista, né, naquela época, e eu cantei esse canto, mas assim, uma voz meia fraca, né, porque não podia, eu fui alertado que eu não poderia altear minha voz contra o governo, que poderia prejudicar. Eu era o pai de família, tinha que cuidar dos meus filhos e não poderia eu proclamar contra o governo, né? E assim, mas mesmo eu cantei esse canto sem libertação, canto muito positivo. Lá em Belém, deu luz a Virgem Maria, o povo com alegria, Jesus por está. Os heróis, o maior nosso gigante, perseguidas, sete vezes para condenar. Deus ainda continua perseguindo o povo oprimido, e luta sem descansar. O nosso Estado continua em pecado, sem dormir, congelado, vamos se achar.
Olha, o Padre Afonso, eu tive pouco conhecimento com ele, com a vida dele pessoalmente, né? Pouco conhecimento, mas devido ao trabalho que ele fazia, a, o que ele praticava, né? Ensinava, era muito religioso, um religioso de muita percussão, o pessoal gostava muito dele, e assim, o próprio governo maltratou muito ele, queria derrubar ele, mas antes do governo passar a mão em cima dele, ele foi uma viagem pouca do Acre, fazendo a desobriga em todos os rios, né? Missa, batizado, casamento e tudo. Quando foi lá na virada de uma canoa, a canoa virou e morreu afogado, né? Mas deixou o rastro dele por todo canto. Foi muito bem aceito o trabalho dele. No dia 15 de maio, deste fato que se deu, às 6 horas da tarde, esse caso aconteceu, as águas do Purui, Padre Afonso que morreu. Não, a música Como é Lindo, eu cantei mediante um acontecimento que aconteceu, falando ainda sobre o acontecimento do Padre Afonso, né? Aí eu cantei, tem até uma música onde foi um homem rachado na rua. Quer dizer, Como é Lindo, ele trouxe muita alegria para a gente. Como é lindo o reino do céu. Aí o pessoal gostaram muito desse canto e repeti muitas vezes. Em todo encontro o pessoal mandava eu cantar esse canto, porque era como é lindo, era um lindo a música e o passado da gente, né? E como é lindo o reino do céu. Olhei certo pobre coitado, porque na minha porta bateu, pedindo que eu desse uma ajuda. Pensei que não era irmão meu, quis até virar minhas costas, pelo Espírito me repreendeu. Quem despreza o seu semelhante não alcança o reino de Deus. Como é lindo a gente amar. Como é lindo a gente ser fiel. Como é lindo se perdoar. Como é lindo o reino do céu. Professor Antônio Rosa, a minha memória de criança, né, e uma menina de 8, 9 anos, tem o senhor lendo um livro de cordel, né, muito conhecido, que se chama Zé Gaderaldo e Zé Pretinho. E tem um verso que eu nunca esqueci, né, que o senhor sempre estava falando, né, que o senhor sempre estava lendo. Quem paga cara, como é? Quem apaga a cara compra, paga a cara pagará. Pois é. E aí, assim, então, quando eu lembro do senhor, eu vinculo ao cordel, né? É isso a memória que eu tenho, e também ao Zé Gaderaldo, né? Dois nordestinos. Ele nascido em 1878 e o senhor nasceu em 1943, né? Dois nordestinos que vieram para o Acre, ele veio para o Amazonas, né? Para essa região. Ele vem em 1915, por causa da seca, e o senhor vem em 1953, né? Isso para cortar seringa. Ele cantou em versos, em cordel, a história do povo dele. E o senhor também, em momento diferente, escreveu sobre a história das pessoas do seu estado, da sua comunidade em cordel. E o que eu quero fazer uma referência aqui, dizer para o senhor que o cordel, e o senhor sabe disso, que ele é tipicamente nordestino, vem daquela região, tem grandes cordelistas, e eu estou falando do Patativa do Assaré, do próprio Zé Gaderaldo, não é isso? E aí eu
faço aqui um adendo para dizer que o senhor também está envolvido dentre esses milhares de cordelistas, entendeu? O Cega Aderaldo lá e o senhor aqui. Eu cito ele porque o senhor, eu sempre via, eu sempre imaginei o senhor vinculado a ele. Se confirma? É, eu, eu peguei, eu gostava, eu tinha praticamente uns 30 livros de cordel, uns 30 mais ou menos, que eu comprava, onde vi um livro de história, cordel, de poesia e tudinho, de cantador, eu comprava, né? Aí eu fazia aquele monte de livro em casa, aí o pessoal, os amigos, ou o livro bonito, eu vou levar, amanhã eu trago. Aquele nunca mais, perdi o livro tudinho, tudinho, uns 30 livros, e pensava para um, para outro, não fiz nem E aí, nenhum de volta, né? e assim, Aí eu aproveitava aquelas passagens tudinho dos livros, né, de cordel, aí por aquilo eu me baseava muito, né? Com a memória que eu tinha, meu pai também, ele gostava muito de cantar, né? O meu pai, a minha mãe fazia ler, ensinar nós tudinho. Mas o negócio de poesia também era papai, né? Ele gostava muito de cantar essas coisas. e assim, e o senhor é uma referência, né? A gente tem que deixar isso registrado pela sua obra, pela sua arte. E esse seu lado nordestino, o senhor como um apreciador, né? Porque as pessoas da família liam cordel, gostavam, e o senhor deu mais um salto. O senhor fez o quê? O senhor compôs, o senhor escreveu. Né? Como o senhor mesmo fala, ia cortar seringa, e lá ficava na cabeça ali matutando, escrevendo os versos. Né? Então o senhor deu mais esse passo, daí essa figura, essa pessoa importante, né, para o Estado enquanto poeta, enquanto professor, né, enquanto contador de histórias. É isso? Quem mais do Nordeste o senhor gosta, o senhor admira, assim, o senhor se inspirava? Rapaz, muitas pessoas que eu me admiro muito daquele tempo, daquela época, por exemplo, Luiz Gonzaga, era a figura principal, a imagem do Ceará, do sofrimento do povo, era Luiz Gonzaga, né? E também outros cantores, por exemplo, o Teixeirinha, de outra região, mas eu gostava muito, são umas pessoas que cantavam bem e não tinha negócio de verso quebrado, não sei o quê, que eu vejo muito hoje em dia, pessoas famosas que não vale quase nada, pessoas que têm nome só por causa do dinheiro, né? Aí publicava um livro, por exemplo, né? Que nem um jogador de futebol. O jogador de futebol, o cara, porque tinha para comprar um comprar de camisa, para de chuteiro para todo mundo, mas no futebol ele só entrava por causa disso, para às vezes mudar o time. E me diga uma coisa, qual o senhor, enquanto poeta, enquanto compositor, qual a importância disso na sua vida? Se o senhor tivesse que falar, qual a coisa que o senhor mais gostou, o que é que, no que é que isso lhe realiza, lhe deixa feliz? Fale assim desse momento de compor, o que significa na sua vida? Olha, eu fico satisfeito e quando eu vejo, ainda hoje, quando algumas pessoas me elogiam de Antônio Rosa, você é poeta, eu lhe conheço há muitos anos, você já saiu no rádio, você já falou no rádio sobre a sua poesia, sobre as suas histórias, né? Ainda hoje eu leio vários livros seus já. Isso para mim me engrandece muito em ver essas coisas. E aliás, meus irmãos têm essa vocação, muitos deles. A Maria Helena, Maria José, a Luiz Rosa, todos eles têm uma imagem de poeta, né? Que eles escrevem também poesia, né? Agora eu me dediquei mais, professor e escritor de livro. Então, o Antônio Rosa, ele é professor e escritor de livros. Deixa eu fechar isso aqui com um abraço. Dá um abraço aí.
A Prefeitura lançou a maior frente de trabalho dos últimos 20 anos na nossa capital. Recupera Rio Branco. São mais de 20 equipes, cerca de 500 pessoas e 116 máquinas na pavimentação, tapa-buracos, manutenção de calçadas, meio-fio, drenagem e limpeza de mais de 440 ruas, em 40 bairros atingidos pela enchente e enxurradas dos igarapés. 30 milhões de investimentos, recursos próprios, frutos de economia desta gestão. Prefeitura de Rio Branco, produção, emprego e dignidade.